Informação exclusiva: o São Paulo negocia com Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade. Recebi essa informação de uma pessoa lá do CT da Barra Funda. O Duarte, que foi revelado pelo Sporting de Portugal, passou as últimas temporadas no futebol espanhol. Chegou a ser companheiro de Pablo Mari, depois esteve no Granada e, por último, no Getafe. O contrato dele no Getafe termina agora em 30 de junho e já é certo que ele não permanece. O nome foi sugerido ao São Paulo, agradou a Dorival Júnior, aprovou a negociação e as tratativas estão em andamento. Há otimismo no São Paulo em relação a um acordo. Domingos Duarte, 31 anos de idade, muito forte na marcação 1 contra 1, bom no jogo aéreo, só não é tão rápido. Pode ser uma das opções do tricolor, que busca 2 reforços para a janela da metade do ano. Acabou agora há pouco no Mangueirão, o último colocado do Campeonato Brasileiro, um time fraquíssimo, muito fraco, ganhou do São Paulo. Penúltimo colocado agora. Penúltimo colocado, a última Chapecoense que perdeu do Palmeiras. Perdeu o São Paulo por 1-0 para o Remo. Fez um esforço desgraçado para perder o São Paulo e perdeu. Na última bola, o Enzo Dias inventou uma saída de bola lá, a bola bateu no cara e voltou. O cara chutou, entrou no gol no final. O São Paulo jogou porcaria nenhuma. No segundo tempo, então, foi pior ainda. Uma desgraça. Horrível. Parecia todo mundo meio afim de que chegasse logo a Copa. Não sei qual que é o que passava pela cabeça dessa turma toda. E, na verdade, gente, vamos falar o português claro, e essa é a minha opinião. O São Paulo ainda tem, sei lá, 20 e tantos pontos para fazer. O São Paulo está desesperado para esse ano acabar. Ninguém aguenta mais falar em Rui Costa, em Macis, em Rafinha, nos jogadores. Ninguém aguenta mais. O torcedor de São Paulo está esgotado. Para ele vai começar a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo poderia durar até o fim do ano, para não ter mais jogo esse ano, e o São Paulo virar a página com eleição, com SAF, com o que quer que seja, porque ninguém aguenta mais. A verdade é isso. O torcedor do São Paulo está esgotado de ver o que viu, e eu quero ouvir vocês, ver o que tem visto, né, no São Paulo. Não aguenta mais essa turma, não aguenta mais o nome dessas pessoas, essa é a verdade. Menos culpado é o Dorival, acabou de chegar, está tentando aí fazer o que for possível, mas de resto ninguém aguenta mais, O torcedor do São Paulo tá desgastado, tá entregue, não aguenta mais. Eu preferia que não tivesse mais jogo até o fim do ano, agora vai ter a parada da Copa. Vou perguntar a vocês e a você, Arnaldo, o que vocês acharam, e vou fazer uma mudança, porque eu recebi uma mensagem de um grande parceiro meu, nosso, que você conhece também, Maurício Teixeira, o Maltex. Ele falou assim, muda a sua pergunta. Em vez de ser só gostou, adorou, fica assim. Então a pergunta assim. Arnaldo e vocês, gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou, foi um lixo ou foi triste? Essa é a pergunta que o Maltex pediu para a gente fazer e está sendo feita. E aí? Bom, em homenagem ao meu amigo Maltex, está sendo triste, né? Porque, além de tudo, tem o roteiro dos Jogos São Paulo, o requinte da crueldade, né? Do acréscimo, de ou ceder a derrota ou empate na última bola e tudo mais, né? Eu concordo com você, Tironi, o torcedor do São Paulo está esgotado, mas ainda falta meio campeonato. E fazer 20 pontos com esse time aí, ou reforço esse time ou não faz. O time é muito ruim. E toda vez no segundo tempo piora, né? Óbvio, porque tem que fazer troca e o banco é muito ruim. E hoje pode ser colocado, sim, a derrota na conta do Enzo Dias, que até fazer lá uma boa partida foi brincar. Não dá para brincar, porque o time de São Paulo, você brincou. O Arthur brincou, né, para finalizar, perdeu o gol. O Enzo brincou, tomou o gol. Perdeu de um time fraquíssimo, que só se defendeu praticamente em casa o jogo todo. E quando arriscou um pouquinho, conseguiu ganhar o jogo do São Paulo. São Paulo, nessa série de jejum do Brasileiro, estacionou nos 25 pontos, caiu para o 8º, está só a 5 do Vasco, que está na zona de rebaixamento, e aquele mantra do Crespo continua valendo. 45 pontos. É a meta desse time. E a meta do time do Crespo, quando o time do Crespo era muito melhor que esse time que está agora, que é o time do Dorival. Já saiu um monte de gente. E não vai desse jeito aí. Desse jeito. O Dorival já viu esse filme, já viu em 2017. O São Paulo, para mim, tem como concorrentes esses 3
grandes que têm frente tripla e o playoff, o rebolo do rebaixamento, mas tanto o Vasco, quanto o Grêmio, quanto o Santos tem mais jogador e mais investimento que o São Paulo. Ou o São Paulo investe, melhora esse time, ou vai cair. Porque esse time do São Paulo é muito ruim. E tem todo o entorno jogando contra, a questão política e tudo mais. Então, essa temporada é bem delicada e hoje foi mais um jogo triste, Maltex. Muito bem, mandem suas mensagens aí, a gente vai tentar achar aí de alguma forma a coletiva do Dorival, estou tentando procurar aqui pela internet, se tiver a gente mostra, se não a gente tenta colocar depois. Foi um jogo horroroso, né? Não teve muito pouca coisa que se salvou, muito pouco jogador que se salvou. Vou cometer uma heresia aqui, vou falar que hoje o Ferreirinha jogou mais que o Arthur. Jogou mais do que o Arthur. O Arthur, no final das contas... Vamos falar o português, claro. Perdeu um gol feito. Mas, na verdade nas duas oportunidades do gol do São Paulo foram do Arthur, né? Um cara a cara e uma falta. São Paulo acho que não fazia um gol de falta, não faz um gol de falta há milênios. E o goleiro Ivan, que é reserva, assim como o goleiro reserva do Juventude brilhou contra o São Paulo, o Ivan, no primeiro tempo, pegou 2 bolas do Arthur muito difíceis, né? E só, né? Aí agora, sobre o negócio de contratar, precisa definir algumas coisas. Vem cá, o Marcos Antônio, você vai sair ou você não vai sair? Como é que fica? Resolve hoje isso aí. Você vai sair? Então sai. Então beleza, sai, vende, dá, empresta, faz o que for. Se não vai ficar, resolve agora. Não fica penteando essa história, né? Porque o Rui Costa não pode sair agora. Então resolva, faça alguma coisa. Contrata o jogador, quebra o cofre, faz alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita. Entrega lá para o Diego Fernandes para ele transformar o negócio em SAF. Faz alguma coisa, Macis. Alguma coisa. Você tem mais aí 6 meses para você ficar aí. Faça alguma coisa. Ou pula fora, adianta a eleição. Não sei, faz alguma coisa. Não dá. São essas coisas, na verdade, né? Não é tão fácil assim, né? Se fosse tomar uma decisão dessas, tipo, renunciar e convocar a eleição, não é tão simples, não é tão rápido. Entregar para alguém fazer SAF, não é tão simples, não é tão rápido. De novo, o torcedor exausto do São Paulo. Aliás, hoje em grande número, de novo, em Belém do Pará, de novo, vai ter que aguentar mais 6 meses e segurar o time na primeira divisão na unha. Nem isso a diretoria é capaz de fazer, porque o time não vai jogar no Morumbi, né? Nem fala assim, a gente vai fazer ingresso a R$1 no Morumbi até o fim do ano. Não vai ter, porque não vai ter Morumbi. É um desastre, cara, essa turma, juro por Deus, cara. É para acabar, essa galera não pode mais pisar no São Paulo a partir do ano que vem. Não pode ter acesso ao bairro do Morumbi. É isso que tem que ser, não dá. Muito detalhe, bem, né? No São Paulo do ano passado, com o Crespo, chegou no lugar do Zubeldia e teve uma arrancada no final, ele fechou o turno com 28 pontos. São Paulo tem hoje 25. Ainda tem uma partida para jogar pelo turno contra o Atlético Paranaense na volta da Copa. Então, o máximo que o São Paulo consegue, se ganhar do Atlético Paranaense na volta, é igualar os 28 pontos da temporada passada, em que o São Paulo ficou ali mais ou menos no meio da tabela. Mas eu acho que esse ano, pela pontuação ali da turma de baixo, do Vasco, por exemplo, está mais complicado. Tá mais como o ano passado não caiu grande, esse ano está bem, porque o Vitória faz uma boa campanha, bem possível que caia um grande. Pelo menos um grande. Sim, não sei se é um alento para o São Paulo, mas sabe, tem time que consegue jogar pior que o São Paulo, o Vasco, por exemplo. Impressionante. Entrou numa... O Grêmio, realmente duríssimo. Tem time grande que consegue ser pior do que o São Paulo, como se isso fosse possível. Mas eu acho que são elencos melhores do que o São Paulo. Mas também não jogam nada. Isso é uma coisa. Tem mais jogadores que o São Paulo. Então, isso pode ser decisivo na segunda parte da temporada. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.